Irmãos queridos, que o Divino Mestre Jesus nos envolva mais uma vez na sua paz, na sua harmonia, que nós tenhamos a capacidade discernitiva de ampliar nossos níveis conscienciais para realizarmos a nossa tarefa a partir de agora, que hoje será conduzida pelo nosso professor querido, doutor Wagner Basségio, em torno desse tema da felicidade. Antes disso, nós queremos dar ciência de que nesta segunda-feira nós já avançaremos para a quarta etapa do plantão doutrinário, que são mini seminários interativos, desde o dia 15 de dezembro até o dia 9 de fevereiro. 9 etapas desse seminário. Segunda-feira, esse evento estará sobre nossa responsabilidade e também do Dr. Wagner, né? Nós vamos abordar o Código Penal da Vida Futura, aqueles 33 itens interessantíssimos. Obviamente que não todos, mas a grande parte da essência deles, né? Nós vamos falar sobre esse assunto, então, segunda-feira. Na próxima segunda-feira, a quinta etapa vai estar a cargo do Jorge Bombonato e do Maurici Machado. E eles vão abordar a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o outro título da obra, né? O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, fazendo 150 anos esse ano. Por isso nós estamos exatamente trabalhando esta obra magistral. Faremos nossa prece, em seguida uma pequena provocação ao nosso doutor, já que ele vai falar da felicidade na visão espírita. Nós temos aqui uma introdução, poucas linhas, da benfeitora Joana de Ângeles abordando esse assunto, e depois ele vai nos conduzir na exposição. Vamos orar, por favor. Senhor da vida, iluminador das nossas consciências, condutor do nosso processo de evolução ético-moral. Cá estamos mais uma vez, Senhor, imbuídos do melhor propósito possível, ampliando níveis conscienciais, já que despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, isso significando para todos uma imensa responsabilidade. Tendo consciência do sentido existencial, só nos resta envidar todos os esforços possíveis para assimilar, enfim, as vossas lições profundas de amor e de compaixão, pô-las em prática na nossa vivência. E assim, gradativamente, passo a passo, tornando-nos seres humanos com capacidade de escolher cada vez melhor e acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa a nossa proposição, mestre querido, bem como o nosso facilitador, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco passe pelo nosso intelecto e agasalhe-se profundamente nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. A obra é No Rumo da Felicidade. Aliás, a benfeitora escreve já algumas obras a respeito disso e que muitas vezes nós não nos damos por conta. Esta aqui ela publicou no ano de 2001, lá pelo Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica em Santo André, lá com o Dr. Sardano, né? Aquela obra magnífica que tem lá no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. No prefácio da obra, diz a nossa querida benfeitora que há uma ânsia incontida no ser humano pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao espírito, constituindo-lhe motivação para lutar, para enfrentar desafios e superá-los em infatigável labor que o dignifica e o alça a patamares superiores da vida. No entanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discutida, desde os filósofos antigos aos contemporâneos, assim como através das propostas religiosas, sociológicas e econômicas. Infelizmente, permanece a ideia de que a felicidade é uma conquista da posse, que favorece o prazer e o gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessidades e mudam de apresentação, quando saturam ou deixam vazio existencial.
é a permanente herança do hedonismo trabalhando as mentes e alimentando os corações. Por outro lado, não faltam aqueles que advogam o sofrimento como forma de felicidade, em tormento masoquista, herança inevitável dos comportamentos medievais que pretendiam, dessa forma, odiar a terra e seus valores, para conseguir o reino dos céus e suas dádivas. Esquecem-se esses que assim pensam e comportam-se, que esse reino se encontra no imo de cada criatura que se esforça pelo conseguir. Outros mais ainda sustentam a tese de que, nada possuindo, estão livres de perdas e prejuízos, deixando de fruir as dádivas da vida que são oferecidas para o seu crescimento espiritual e do planeta em que habita. E nós, como ficamos? É por essa razão que nós trouxemos hoje o Dr. Wagner, porque ele vai nos ampliar essa questão, trazendo lances novos, outros links interessantes, para que a gente tenha uma ideia mais sensata e ajuizada sobre essa questão. Portanto, vamos ouvir o nosso Dr. Wagner. Boa tarde a todos. É um prazer poder retornar a essa sociedade num período de mudanças físicas, reformas que sempre causam alguns inconvenientes, algumas bagunças. Eu brinquei que a Terra está em reformas também, por isso que está aparentemente esse caos, essa bagunça, mas toda reforma tende a melhorar depois o andamento das coisas. Então, obrigado pela compreensão de vocês em passar um pouquinho de calor e talvez ter que forçar os ouvidos para me ouvir aqui, já que nós não temos o sistema de som. Nós nos propusemos essa tarde a falar sobre como é que o Espiritismo compreende a felicidade, ou a felicidade na visão filosófica espírita. E como a benfeitora Joana de Ângeles abordou muito bem, desde sempre a humanidade procurou entender ou compreender ou querer saber um caminho que conduzisse as pessoas para a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E ser feliz, querer ser feliz é inerente ao espírito. Quando Deus cria o espírito, há um germe latente que é o querer ser feliz, porque esta necessidade, este querer ser feliz nos impulsiona ao progresso. Nós vamos entender que quando eu busco a felicidade, naturalmente eu me desenvolvo em vários aspectos, intelectuais e afetivos, emocionais, ético-morais. Então nós vamos basear a nossa reflexão em duas obras de Allan Kardec. A primeira delas, o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que quiserem compreender um pouco mais aonde nós buscamos essas informações, para que a gente possa ler depois com calma em nossas casas. O capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, que apesar de Jesus ter nos ensinado isso há 2000 e alguns anos, nós ainda não entendemos, a gente ainda não consegue contemplar a vida espiritual, digo pela grande maioria que ainda vive para as questões exclusivamente da matéria. E o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, que infelizmente também tem sido muito mal interpretado no próprio movimento espírita, pregando-se a pobreza, o abandono dos bens materiais, a vida de sofrimento como sendo uma vida feliz. E a gente vai ver que nunca foi isso que Jesus nos ensinou, e muito menos o que a doutrina espírita nos ensina. Mamon, nessa palavra hebraica, utilizada por Allan Kardec, que significa dinheiro, riqueza, bens materiais. Então, como é que eu posso servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo? Talvez aí esteja a sabedoria para a felicidade, e não escolher um em detrimento do outro. Mas nós vamos refletir isso melhor. E também o Livro dos Espíritos, a parte 4ª desse livro, em que Kardec vai trabalhar sobre das esperanças e consolações. Vamos refletir então nesse aspecto da obra de Allan Kardec.
Que bom se houvesse um caminho para a felicidade. Que bom se existisse um roteiro em que a gente pudesse ler, fazer aquilo e aí nós vamos chegar nesse local onde a felicidade está e seremos felizes. E nós vamos ver que existe isso, que a própria doutrina espírita nos dá esse caminho de como sermos felizes. E que não só a doutrina espírita, mas ao longo da história da humanidade, muitos pensadores já nos deram algumas orientações sobre esse caminho. Que a própria benfeitora Joana de Ângeles afirma, né? Grandes filósofos da história humana já tentaram explicar como é que eu posso ser feliz. O problema é quando eu começo a querer entender essa assertiva de Jesus: a felicidade não é deste mundo. Daí começa a dar um nó na nossa cabeça, porque eu vivo num mundo material, eu busco ser feliz, mas aí Jesus vem e diz que a felicidade não é deste mundo. Bom, então algumas filosofias afirmam que realmente nesse mundo você não vai ser feliz e, interpretando essa mensagem, nos dizem: a vida é de sofrimento mesmo. Não adianta você querer tentar ser feliz porque você não vai conseguir. Afinal, a felicidade não é desse mundo. É uma forma de interpretar a mensagem de Jesus. Como eu posso interpretar que eu preciso nascer da água e criar para isso um ritual chamado batismo? É uma forma de interpretação. Será que essa forma é mais lógica, mais adequada? É isso que nós vamos tentar reflexionar. Então, se a felicidade não é deste mundo, como diz Jesus, é de qual mundo? Aonde eu vou ser feliz? É um lugar? Eu serei feliz só quando eu chegar nesse lugar, nesse mundo a que se refere Jesus? Mas que mundo é esse? É um mundo depois da morte? Ou talvez é um mundo ainda aqui, que eu posso criar, mas não como se entende um mundo? Então a gente pergunta: se a felicidade não é desse mundo, é da onde? Se eu apenas vivo uma vez, onde eu serei feliz? E por muito tempo nós fomos ensinados de que nós viveremos felizes num lugar chamado céu. E criou-se a triste visão do céu e do inferno, sendo o céu o lugar da felicidade, para onde irão aqueles que seguiram as leis divinas, que foram bons, que fizeram bem, e para o inferno irão o contrário, aqueles que não auxiliaram o próximo, não foram bons, não fizeram a caridade, com muita dificuldade de entender logicamente, primeiro, onde é isso? Onde é o céu? Onde é o inferno? É um lugar? Se é um lugar, onde está? E só existe isso no mundo? Só existe a terra, Deus, o céu, o inferno e mais nada? Então, a sociedade avança, evolui intelectualmente e hoje não há mais espaço para que as pessoas acreditem no céu e no inferno como um lugar geográfico, como sempre nos ensinaram. O Espiritismo nos ensina que esse lugar é um lugar íntimo. Aliás, é um estado íntimo, é um estado de consciência. E que aonde eu estarei, estará comigo o meu céu consciencial ou o meu inferno consciencial, baseado nas minhas únicas e exclusivas responsabilidades, a cada um segundo as suas obras. Então, por muito tempo, nós pensamos que a felicidade não é deste mundo e que a felicidade vai ser encontrada quando nós estivermos nesse céu. Mas os pensadores, principalmente os grandes filósofos da Grécia Antiga, tentaram explicar o que é ser feliz e como é que eu posso ser feliz aqui, onde eu vivo, onde eu estou. E a primeira escola da filosofia grega que tenta explicar a felicidade é trazida ao mundo por um filósofo conhecido como Epicuro, que vive
no ano de 341 antes de Cristo, e a história não sabe exatamente a data da sua morte, da sua desencarnação, ditando aí entre 270 ou 271 antes de Cristo. Epicuro dizia assim, numa visão filosófica do que é ser feliz, como é que eu posso ser feliz? O prazer é o princípio, é o início, tudo que me move com o objetivo de ter prazer, e é a finalidade, é o que eu quero no final de uma vida feliz. Então Epicuro dizia que a vida só tem um objetivo, o prazer. E para eu conseguir o prazer, eu tenho que ter, eu preciso possuir, ou eu preciso ter poder. Porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, possui. Quem possui, aproveita, desfruta. E quem desfruta, é feliz. E se você perguntasse para Epicuro, por que é que você quer ser feliz? Eu quero ser feliz para ser feliz. É a finalidade última da existência humana. Uma vez que eu sou feliz, eu não quero mais nada. Por isso ele diz que a vida toda vai ser movida desde a sua origem até o fim em busca da felicidade. E para isso eu preciso ter, possuir e poder. Veja que é uma visão da felicidade. Poderíamos chamar como o primeiro ensaio da doutrina capitalista no mundo, né? E que está atuante até hoje. Os epicuristas, que somos todos nós que vivemos pela posse, pela propriedade exclusivamente, temos essa visão. Então é uma visão materialista da felicidade. Se eu tiver títulos, se eu tiver dinheiro, se eu possuir coisas, isso trará a felicidade. A vida futura, para mim, é uma dúvida. Eu não sei o que acontece após a morte. Ou é uma incerteza. Será que é assim mesmo? Será que eu vou para um lugar chamado céu? Será que eu vou para um lugar chamado inferno? Eu não tenho muita certeza que é isso. Minha razão diz que isso aí não pode existir muito. Então a vida futura para mim, como eu não sei racionalmente se ela existe, o que é que torna-se o meu objetivo principal? A vida presente. Então a vida presente ela tem uma importância absoluta e aí eu vou querer ter. Essa visão de Epicuro, ela é tão presente na nossa vida atual porque ela nos mostra os comportamentos que nós temos em função de pensar que ser feliz é ter, é possuir, é poder. Essas são algumas implicações da visão epicurista, né? O auge da doutrina capitalista é o shopping center, onde os pais levam seus filhos para serem também materialistas, capitalistas, onde se ensina que o mais bonito é você comprar as roupas das maiores grifes, mais caras, porque daí você pode, você possui, você vai desfilar isso, vai ser bem visto, as pessoas vão achar que você é bem sucedido, que tem posses materiais, que você é feliz. E aí cria-se o conceito de propriedade, isso é meu, o dinheiro compra, e eu começo a cercar tudo que é meu e eu não compartilho. E é uma visão egoísta da vida. Veja que esse modelo é um modelo que está sanado a acabar no mundo. O capitalismo existe enquanto a Terra é um mundo de provas e expiações. À medida que a sociedade evoluir, novas doutrinas filosóficas, inclusive monetárias, vigirão no nosso mundo. Qual doutrina materialista vige num mundo feliz, onde habitam espíritos que não dão importância à vida material? Como será que os espíritos de um mundo feliz administram a questão financeira? Kardec nos diz que nesses mundos ninguém escolhe a profissão pelo quanto vai ganhar financeiramente. Diz-nos Kardec que lá se escolhe o que se quer fazer pelo que se ama fazer, porque todos nesse mundo têm a posse do necessário. Ninguém dá tanta importância às coisas da matéria, porque todos têm o necessário à vida. Lá não há propriedades privadas, porque tudo é de todos.
Mas só há mundos assim porque há espíritos com um nível de aprimoramento ético-moral que permite que viva numa sociedade assim. Cria uma sociedade como essa no nosso mundo hoje, conosco, com o nosso grau de aprimoramento ético-moral, é o caos. Ninguém se entende. Vai virar o que se diz o socialismo, né? Então veja que interessante. Mas é uma doutrina que, sem dúvida, com o decorrer da humanidade, ela tende a desaparecer. Assim como tende a desaparecer essa ideia de que você tem que ser bem-sucedido, que você tem que escolher a profissão que vai te dar mais status social. Veja que interessante alguns conceitos que nós trazemos. Quem defende a visão materialista diz que tudo bem, Wagner, dinheiro não traz felicidade, mas é muito melhor chorar dentro de uma BMW em Miami do que em Cascavel. É muito melhor. Essa é a visão materialista. Kardec nos pergunta, será? Será mesmo? Será mesmo que é melhor chorar dentro de uma BMW em Miami? E aí a gente vai refletir um pouco melhor como a sociedade vem trazendo a visão da felicidade até a visão espírita, libertadora, por sinal. Antes da gente refletir o que o Espiritismo nos diz, vamos pensar o que a visão acadêmica nos diz, o que o mundo, o que a universidade nos ensina. A psicologia busca por muito tempo responder essas questões também. O que é ser feliz? Como as pessoas são felizes? E um grande psicólogo, talvez hoje o que mais estude a felicidade, chama-se Martin Seligman. É um psicólogo norte-americano que publicou o resultado de vários anos de estudos psicológicos acerca da felicidade. Num livro espetacular, ele chama-se Felicidade Autêntica, os princípios da psicologia positiva. Psicologia positiva é uma nova forma de entender alguns aspectos das dificuldades filosóficas humanas. Muito interessante. Tem muito a ver com a forma que a psicologia transpessoal entende alguns aspectos do ser humano. E esse professor nos diz, olha que legal, sobre a relação entre felicidade e dinheiro, vários estudos da psicologia feitos com ganhadores de gordos prêmios de loteria. Tivemos 4 pessoas aí no dia 31 que ganharam gordos prêmios, do prêmio da Mega Sena. Então, ganhadores de gordos prêmios de loteria revelaram que, passada a euforia causada pela entrada de uma grande soma de dólares, todos retornaram a seu nível básico de felicidade. Olha que interessante. Então, o dinheiro, a propriedade, a posse, ele nos dá uma euforia inicial. Poxa, que legal, consegui. Mas, passado esse momento, que vai durar, dependendo de cada um tempo, a gente retorna ao nível inicial de felicidade. Ninguém é mais feliz porque ganhou na Mega Sena. Passada a euforia, ele se considera tão feliz como era. Olha que interessante. Diz mais ainda o professor Martin. Assim ocorre com tudo que é material. Porque o professor Martin recebe em seu consultório pessoas bilionárias que sofrem de depressão. Pessoas trilhardárias que têm síndrome do pânico. Pessoas com muito dinheiro, mas que são sozinhas e infelizes. Então ele estuda a relação do dinheiro com a felicidade. E ele vai nos dizer que, passada a euforia inicial de tudo que se conquista materialmente, todas as pessoas retornam a um nível considerado inicial ou antes de ter aquela conquista material. As pessoas que têm muito dinheiro, diz Martin, mesmo elas sofrem os dramas existenciais, a solidão, o medo, a ansiedade, a angústia, o tédio, a falta de vontade, o sofrimento físico. Mesmo quem tem muito dinheiro adoece. A morte. Me lembro de um grande rei da antiguidade, Salomão, super sábio, a que muitos iam, viajavam quilômetros para se consultar com o rei Salomão. E quando a morte o visita, ele diz à morte: daria toda a minha fortuna para mais alguns minutos de existência, de vida,
para poder falar algumas coisas a quem mais eu amo e nunca tive a oportunidade. E a história nos mostra que a morte ignora todo o dinheiro e leva Salomão mesmo assim, né? Então o professor Martin diz que o dinheiro traz algumas facilidades realmente, algumas amenizações, mas não liberta quem quer que seja, e aí ele vai nos dizer como é que somos felizes, do amadurecimento psicológico inevitável a todas as criaturas. Veja que ele começa a dar-nos ideia do que é ser feliz. Ser feliz é crescer psicologicamente. E aí eu posso crescer psicologicamente num grande sofrimento, numa grande oportunidade financeira, num grande revés financeiro. Como eu uso aquela experiência que eu estou vivendo para crescer psicologicamente? Vejamos que felicidade, então, não é um fim. Eu posso ser feliz mesmo no processo. Porque se eu esperar para ser feliz só quando eu chegar em algum lugar, eu nunca vou ser feliz, só quando eu estiver lá. E o Espiritismo vai nos dizer que felicidade é o processo. Eu já posso ser feliz no caminhar. Claro que num mundo ainda muito inferior como a Terra, eu posso ser feliz no máximo nas condições que a Terra me permite ser feliz. Mas eu posso ser feliz o tanto quanto a Terra permita ser feliz, ou que eu seja. Mas já no caminhar eu posso ser feliz. Diz mais, as pessoas que muito possuem, muito consomem, muito desfrutam, frequentemente caem no tédio. Quando eu li isso, eu fiz um link imediatamente com outro livro, de um professor psiquiatra chamado Isami Chiba. Isami Chiba tem um livro chamado Anjos Caídos, sobre adolescentes, jovens, que buscam as drogas e viciam-se em drogas. E ele tenta explicar de uma forma acadêmica como acontece esse processo. E ele vai dizer assim, a grande maioria dos adolescentes ricos que buscam a drogadição estão no tédio. Os pais dão tudo, eles têm tudo. E se eu tenho tudo, eu não tenho objetivo na vida. O que eu quero? Não quero nada, porque tudo que eu quero eu tenho. E aí eu busco algo maior para me tirar daquele tédio. E aí uma das explicações do professor Isami Chiba para a qual as pessoas buscam as drogas. Quanto mais se tem, mais se quer. E é verdade. Se eu ganho R$1.000, eu quero ganhar 1.500. Se eu ganho 1,5, eu quero ganhar 3 agora. Se eu ganho 3, eu quero 10. Se eu ganho 10, eu quero 20. Se eu ganho 20, eu quero 40. E eu vou, à medida que ganho mais, criando necessidades que antes eu não tinha, mas agora eu tenho. E aí eu preciso de mais dinheiro para satisfazer aquelas necessidades novas que eu criei. Então o professor Martin diz assim, quanto mais se tem, mais se quer, num ciclo vicioso sem fim, como a similaridade dos pacientes dependentes químicos. Como uma droga, um vício que precisa ser alimentado cada vez num nível maior para gerar prazer até a exaustão dos sentidos. Como beber a água do mar, quanto mais se bebe, mais sede se tem. Com o tempo, o tédio. O que eu vou fazer agora? Porque pegar o avião e passar o final de semana em Miami já não me dá prazer. É esse sentido que ele trabalha. O cansaço, a falta de objetivo, a depressão. Diz mais, ainda quem muito tem, de forma geral, é apegado. Isso leva ao medo de perder o que se tem. Poxa, eu trabalhei a minha vida inteira e eu posso perder isso? Leva-se a ser escravo do que se tem, ou ainda, ter que cada vez prover mais recursos financeiros para se manter o que se tem. Porque agora essa casa que eu tenho me custa um valor mensal e eu preciso trabalhar no mínimo tantas horas para prover isso. Veja que interessante, é a visão acadêmica. O que vai nos dizer o Espiritismo? Então vamos buscar algumas informações de Joana de Ângeles. O objetivo é que a gente reflita. Convencionou-se que felicidade é despreocupação. Logo seguida de alegrias em paisagens rutilantes de sol e de bem-estar.
Não é assim que termina a novela da Globo? Todo mundo feliz na praia, bebendo, tomando champanhe. É assim que é felicidade. Para fruí-la até a embriaguez dos sentidos, basta acumular haveres ou recebê-los de outrem, de modo que a despreocupação acompanhe a trajetória do indivíduo fútil e ditoso. Lamentável equívoco de conceito, porquanto esse estado, mais de prazer do que de felicidade, somente existe como alguma forma de utopia. Se isso fosse felicidade, quem não tem recursos financeiros estaria condenado à infelicidade. E isso é um absurdo. Então é um estado mais de prazer do que de felicidade. Se você acha que a felicidade é utópico, é ilusório, porque mesmo quem está nesse estado tem seus dramas íntimos, tem as suas preocupações, os seus problemas. Porque todos que estamos na Terra, num mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a sermos provados ou expiarmos. Não tem outra forma. Senão há um equívoco. Alguém nos colocou numa escola incompatível com o nosso grau de aprimoramento. Existem exceções a isso, né? Espíritos muito aprimorados que vêm a essas escolas mais inferiores, mas daí não como aluno, mas sim como mestres, como professores. Esses vêm ensinar. A existência humana é uma sucessão de desafios psicológicos, como diz o nosso psicólogo Martin, mediante os quais os valores morais se fortalecem na luta e desenvolvem as potencialidades íntimas do ser. Veja que ela também nos dá o início aí de um conceito de felicidade, que é vencer a si mesmo, vencer nos desafios psicológicos, da frustração, do medo, da ansiedade, tudo aquilo que nós vamos estar sujeitos durante a existência. Diz mais, as conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Triunfo pessoal, temos que ler esse livro, capítulo Aflições da Posse e da Não Posse. Muito bem trabalhado por Joana de Ângeles. Podem diminuir-lhes a aflição. Então, será que é melhor eu chorar na BMW em Miami? Eu posso ter diminuído a minha aflição. Eu vou chorar dentro do meu ar-condicionado. Mas atender algumas necessidades, minorar a amargura, gerar bem-estar e conforto. Mas não resolve os dramas íntimos que precisam ser resolvidos pelo esforço em melhorar-se, em crescer psicologicamente. O dinheiro soluciona alguns problemas, projeta personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores, nas quais estão as bases da harmonia, como do desequilíbrio. Se no meu mundo íntimo eu tenho que a posse, a propriedade, o ter, o poder traz felicidade, porque eu não sei o que acontece comigo após a morte, então eu vou gozar e aproveitar aqui, é aí que está a minha harmonia ou meu desequilíbrio. Joana de Ângeles continua. Todos os que se encontram na terra, sejam nascidos em berços de ouro ou de palha, sejam homenageados ou desprezados, belos ou feios, todos, sem exceção, são feitos do mesmo barro frágil de carne. Vão morrer, cedo ou tarde. Vão sofrer as deficiências da decomposição da matéria. Todo mundo vai envelhecer, por mais que gaste milhões em plásticas e creme anti-rugas. Pode morrer mais esticadinho, mas vai morrer igual, porque a morte é inevitável à decomposição material. Então, diz ela, todos experimentam de uma ou de outra forma sofrimentos, decepções, doenças e desconforto, porque o objetivo nosso é o crescimento psicológico. E como é que eu vou crescer psicologicamente se nada me acontece no sentido de me impulsionar psicologicamente? Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Ah não, Wagner, mas fulano de tal é feliz. Ele tem muito dinheiro, ele viaja para onde ele quer, ele tem a piscina, ele não passa calor, ele usa boas roupas, ele está sempre sorrindo. Mas tem os seus dramas íntimos também, porque ninguém está em regime de exceção no mundo de provas e expiações.
o que você considera que é feliz é o que aparenta, a ilusão. Mas intimamente, as pessoas, mesmo que tenham muito dinheiro, também têm as suas dificuldades. A felicidade, portanto, nos diz Joana de Ângeles, derrubando a doutrina de Epicuro, não são coisas. E se a felicidade não são coisas, a doutrina materialista não é da lei divina. É questão de tempo para que estas interpretações modifiquem-se. Olha que interessante. A felicidade é um estado interno, uma conquista íntima. É, acima de tudo, ter um sentido existencial. Se a gente lê o livro do professor Martin, ele vai dizer ao decorrer do livro que as pessoas que sofrem muito não sabem quem são, porque estão aqui, para onde vão, têm muitas dúvidas sobre o que acontece após a morte. Falta-lhes um sentido existencial. Olha que interessante esse casamento da visão psicológica acadêmica com o que o Espiritismo diz. Joana de Ângeles continua. Por ser um estado íntimo, a felicidade plena e compensadora não é deste mundo. Opa! Mas alguém já falou isso, que a felicidade não é deste mundo. Então agora a gente começa a entender Jesus. A felicidade não é deste mundo porque este mundo físico ainda é um mundo em que os espíritos não são plenos intimamente. Falta muito para nós desenvolvermos em virtudes, em conhecimento, em aprimoramento ético-moral. Então a felicidade talvez seja de um mundo um pouco mais desenvolvido, onde mais pleno intimamente de valores morais, eu possa ser mais feliz. Esse é o conceito que a benfeitora nos traz. Uma vez que estamos ainda longe das conquistas dos valores plenos do ser. No entanto, germina e se desenvolve, veja, ela começa a se desenvolver, ela é cultivada, ela germina e se desenvolve enquanto o espírito avança. Então não é para ninguém esperar quando chegar lá para ser feliz. Enquanto eu estou aqui, eu já posso ser. É uma mudança de conduta. Ao invés de eu pensar que quando eu tiver algo eu vou ser feliz, como eu posso ser feliz? Da maneira como eu estou hoje, com o que eu tenho, com o que eu sou. Como essa situação que eu enfrento de dificuldade me faz crescer psicologicamente. E à medida em que eu vou avançando e conquistando isso em cada existência física, eu vou sendo cada vez mais feliz, na medida em que eu vou desenvolvendo esses valores plenos do ser. Joana ainda continua e ela vai refletir sobre o aspecto da riqueza, sobre outras observações. Recomendo que todos nós leiamos esses livros interessantes que a benfeitora trabalha a questão da posse. Muito bem, mas então, com o tempo nós percebemos que ter muito não gera felicidade. Então, o que será a felicidade? Será mesmo que Epicuro tinha razão? E criou-se uma nova visão da felicidade. A sociedade ela tem uma tendência, dentro da sociologia, que nós chamamos de movimentos pendulares. À medida de um pêndulo, a gente sai de um extremo e vai para o outro. E depois a gente retoma ao meio, retoma o equilíbrio. Então veja, nós não tínhamos direitos algum, fomos para a Revolução Francesa, em que queríamos liberdade total. Agora a gente está começando a entender o que é democracia, o que é direito, o que é responsabilidade. A gente tinha uma sociedade extremamente machista, a gente tinha um movimento feminista, que é o outro extremo, agora a gente busca o equilíbrio dos direitos iguais. Então nós tínhamos a visão da felicidade como a possuir, ter, então a filosofia vai para o outro extremo. Ser feliz, a segunda escola de Diógenes, é não ter nada. Porque quem nada tem, não pode ficar pior do que já está. Já não tem nada mesmo. Então Diógenes dizia, não ter nada é ser feliz, pois pior do que se está, não pode ficar. E preconizava então o desapego e abandono total aos bens materiais. E o próprio Diógenes, na história filosófica, é retratado como um ser que vivia
apenas com um trapinho cobrindo as partes íntimas, e que andava pelas ruas de Atenas com uma luz, em plena luz do dia, com uma lâmpada, e perguntavam para ele: mas Diógenes, o que você faz com essa lâmpada? E ele diz: estou procurando uma pessoa feliz. Dizem que ele morreu também sem nunca encontrar alguém feliz. Então Diógenes vai para o contrário. E a gente pergunta, e Kardec faz essas reflexões: será que felicidade é não ter nada? O que vai nos dizer a psicologia acadêmica? O próprio professor Martin Seligman, no mesmo livro, Felicidade Autêntica. Quem nada tem, entra em processo de queixas, de revolta, de pessimismo, pensa ser punido pelo Criador ou injustiçado por Ele, perante a tantos outros que muito possuem. A miséria estimula a inveja e o desejo de que aquele que tem perca tudo, para se tornar como ele, que nada tem. Tem muitos irmãos nossos que pensam assim, infelizmente. Que bom que o Espiritismo nos ensina que são estados do nosso desenvolvimento. Estamos assim, não somos assim, né? Tormentos esses difíceis de serem corrigidos. Kardec faz uma pergunta interessante em O Livro dos Espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Porque uns têm muito, porque outros nada têm. E aí a resposta é espetacular: para provar a cada um de uma maneira diferente. Provar no Espiritismo significa oportunidade de aprendizagem. Então eu estou tendo uma prova, uma oportunidade de aprendizagem. Será que eu vou passar nessa prova? Será que ao final da prova eu vou tirar uma nota média? Ou eu vou ter que estudar de novo e refazer a prova, porque a minha nota foi insuficiente? Se eu desencarnar e vir que a minha nota não foi boa, eu tenho que estudar mais um pouco no mundo espiritual, e aí eu retorno e faço uma nova prova. E aí agora, quem sabe, eu tire uma nota melhor para ser aprovado. E aí eu não preciso mais fazer aquela parte do conhecimento, já aprendi. Mas agora eu vou para outras provas, para outras aprendizagens. Na riqueza eu aprendo algumas coisas, na pobreza, na miséria aprendo outras. Porque numa existência eu aprendo algumas coisas, na outra existência eu aprendo outras coisas. Numa existência eu aprimoro uma área do meu conhecimento, do meu valor ético-moral. Na outra existência, aprimoro outras áreas. Nesse caminhar infinito até a plenitude, até eu ser um espírito completo. A plenitude dos valores do ser, como nos ensina Joana de Ângeles. Então, essas provas são escolhidas pelo próprio espírito. Veja que é a gente que escolhe. Aquele espírito que retorna na condição de miserável, muitas vezes ele escolheu, quase na maioria das vezes. Se for prova, ele escolheu com certeza. Ele só não escolheu se foi expiação, porque na expiação não há possibilidade de escolha. Mas se for prova, como está nos dizendo os Espíritos, ele escolheu a prova da miséria. E o que ele tem que aprender então? Qual dessas duas provas é mais perigosa? A da riqueza ou a da miséria? Tanto uma como outra. Porque toda prova eu posso não tirar nota para passar. Depende do quê? Do quanto eu estudei, do quanto eu sei, do quanto eu estou disposto a fazer aquilo que eu aprendi no mundo espiritual. Porque ninguém aprende aqui. Aqui a gente é provado. Se eu sou provado, eu aprendi em algum lugar. Nenhum professor fala para o aluno: aluno, faça essa prova. Mas professor, você não ministrou esse conhecimento ainda. Nenhum aluno faz uma prova sem que o professor ministre o conhecimento antes. Aonde o conhecimento é ministrado se eu estou no mundo para provar? No mundo espiritual. Por isso lá é onde se aprende, é onde se reflete a vida que tivemos na existência anterior, nas outras, todas as existências, e eu vou acessando à medida em que eu vou conseguindo compreender. Quanto mais desenvolvido eu estou, mais eu tenho acesso ao meu passado. Há espíritos que não têm acesso nenhum, que nem podem escolher nada, que é o espírito protetor que organiza tudo. Há espíritos que têm acesso a muitas existências anteriores e vão participando do processo para a nova encarnação.
Então a riqueza leva a todos os excessos, a miséria provoca lamentações contra a providência. Veja, são experiências. Há problema na riqueza? Nenhum. Nós vamos ver que há problema como eu faço uso dela. Se eu não consigo entender que eu preciso aprimorar algumas coisas nessa prova, talvez eu reprove, e aí eu tenha que aprender em outras oportunidades. Então vai nos dizer Kardec, nem sempre essa vida miserável de quem nada tem é expiação. Frequentemente, veja, frequentemente, é o espírito que escolheu, que vê um meio de se adiantar mais rapidamente, se a suporta com coragem. O problema é que às vezes eu estudo aquilo lá, tenho certeza, não, deixa eu vir na miséria que é o melhor para mim. Só que quando eu estou no mundo, o que acontece comigo? Essa pergunta aqui eu não sei responder não. Acho que esse dia lá da aula no mundo espiritual eu faltei. E aí eu começo a me queixar. Deus é injusto. Também comigo é só problema. Nunca consegui nada na minha vida. Nada dá certo. A minha vida não prospera. Eu sou miserável mesmo. Se revolta com a divindade. E aí com certeza vai reprovar naquilo que estudou e que deveria passar. A riqueza também é uma prova, só que mais perigosa do que a da miséria. Mas por que a riqueza é mais perigosa? Porque, de forma geral, quem é rico tende a pensar exclusivamente em si, tende a ser mais egoísta. Por que é que eu vou me preocupar com a sede no Nordeste se eu posso trocar a água da minha piscina 3 vezes ao ano? Por que eu vou me preocupar com a violência se ninguém entra aqui em casa? Afinal, está tudo protegido. Então a riqueza, ela muitas vezes nos leva a tentações maiores e aos abusos que geralmente ela provoca. O exemplo daqueles que a viveram também nos demonstra que é uma daquelas provas em que frequentemente os espíritos retornam ao mundo espiritual menos vitoriosos, justamente porque ela incita mais o egoísmo, a vaidade, o pensar exclusivamente em si. Na pobreza, o que o espírito tem que aprender? Paciência e resignação. Na riqueza, o que o espírito tem que aprender? Caridade, abnegação. Ele está sendo usufrutuário. Pela lei de causa e efeito, a melhor possibilidade evolutiva dele é na riqueza, mas para ele desenvolver não um oásis exclusivo para si, mas caridade, humildade, abnegação. Veja que interessante a visão espírita. Muito bem, avançamos. Outro livro fantástico, Tropeçando na Felicidade. Professor Daniel Gilberti, também um professor americano, psicólogo. A tradução em português não é tão feliz, porque em português o livro se chama O que nos faz felizes, mas o título é Tropeçando na Felicidade. E vai nos dizer o professor, muitas vezes eu quero ser feliz quando, e me esqueço que eu tropeço na felicidade e no durante. Eu já posso ser feliz no processo e não quando. Então esse professor vai dizer que muitos de nós sofremos um problema da felicidade condicional. Há pessoas que são escravas do que não têm, diz esse psicólogo. São aqueles que pensam que serão felizes quando ou se. Eu não tenho a casa na praia, mas quando eu tiver, aí eu vou ser feliz. Eu não tenho ar-condicionado na minha casa, mas quando eu tiver, eu vou ser feliz. E aí diz o professor, quando casar, quando tiverem filhos, quando passarem no vestibular, quando comprarem a casa, quando tiverem o carro, numa projeção da felicidade a algo que ainda não possuem. E quando possuírem, aí serão felizes. Mas estando a problemática no íntimo da criatura humana, pela falta do sentido existencial, olha, a psicologia já está entendendo o processo, já está entendendo que eu tenho que saber quem eu sou, o que eu faço aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. As grandes questões filosóficas da humanidade, desde a Grécia Antiga. Pela falta do sentido existencial, a busca é constante e nunca tem fim, e nunca tem mesmo. A pessoa se muda, quando eu for morar em tal lugar eu vou ser feliz, e ela se muda e continua infeliz.
porque ela carrega no seu íntimo os seus dramas interiores. Muito bem, o que nos diz a doutrina espírita? O objetivo da vida, ou ter objetivos da vida, melhor dizendo, almejar algo, isso é benéfico e importante para a existência. Veja, todos nós queremos ter, desejamos e almejamos ter. Isso é ótimo, porque isso nos estimula ao trabalho, à busca, ao aprimoramento intelecto-moral. É um estímulo à lei do progresso. Está lá no capítulo da lei do progresso. Então, todos nós, na criatura humana, temos esse gene divino que nos impulsiona a querer. Isso é auxílio para que a sociedade e nós mesmos progridamos. São eles, esses objetivos, que motivam ao trabalho, a busca por melhorar. Entretanto, dominados pelas deficiências morais, eu busco a qualquer custo, corrompendo-me e corrompendo, quando o ideal é almejar, mas trabalhar para conquistar. Então, olha o que a doutrina espírita nos diz: não há problema nenhum em ter. Você conquistou isso com o seu trabalho honesto? É dádiva do Criador, é recompensa da lei do trabalho, é o gozo pelo esforço de tudo que você fez. Agora, na hora do seu banquetear farto, do seu banquete farto, não se esqueça que há muitos irmãos que não têm o que comer, e auxilie-os. Esse é o sentido. Não se esqueça que nos seus lençóis perfumados há muitos irmãos que não têm sequer onde dormir, e auxilie-os. Esse é o sentido. E aí muda completamente o uso fruto da riqueza. Provavelmente é aquele espírito que desencarna, e Jesus diz assim: mas você foi fiel aos talentos que eu depositei em ti. Te dei 1 milhão de talentos em reais, e você desencarnou com 10 milhões e ajudando um monte de gente, vai voltar milionário de novo, porque você faz uso dos seus talentos para o bem. Olha que interessante a visão. Agora, aquele miserável, às vezes, pode voltar mais miserável ainda, se reprovou na prova, se não aprendeu a paciência, a resignação. Veja que o problema não é a riqueza, a pobreza, é o uso que o espírito faz de uma ou de outra coisa, em função das suas deficiências ou não morais. Todo dinheiro concebido de forma honesta é dádiva concedida pelo Criador para o uso da criatura. Todo dinheiro, entretanto, concebido de forma inadequada é débito, que deverá ser pago perante a lei divina no momento oportuno. Não tem como. Se esse dinheiro não é meu, eu estou em débito com a lei. Eu vou ter que repor, seja agora, nessa existência, ou nas próximas. Ter objetivos sempre, pois motivam e impulsionam a existência, mas nunca negociar seus valores éticos-morais para consegui-los. É necessário que tenhamos, mas fundamentalmente que sejamos. Ter coisas sim, mas não ser dependente do que se tem ou apegado, compreendendo que tudo o que temos são empréstimos do Criador, e cedo ou tarde devolveremos. Ter, mas sem esquecer daqueles que nada têm, auxiliando-os a também progredir na vida. Função do homem inteligente na terra, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, é usar as suas faculdades e recursos que Deus lhe concede para auxiliar os que estão na retaguarda a avançar junto com ele. Senão eu estou vivendo num oásis privilegiado, como diz Joana de Ângeles, e aí eu vou ter que dar conta disso. E, sobretudo, ser feliz durante o processo de conquistar, porque a felicidade é o meio e não o fim. E as reflexões acadêmicas continuam ainda, né? Mário Cortella, um grande filósofo da atualidade, da contemporaneidade, tem livros fantásticos. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que possuem é dinheiro. Esse é o sentido da visão espírita. Ele é tão pobre intimamente de valores morais que ele só tem dinheiro. Tempo não é dinheiro, diz ele. A gente aprendeu errado. Nos ensinaram que tempo é dinheiro. Diz Mário, tempo não é dinheiro. É oportunidade de aprender e de se modificar. Olha que interessante, os princípios espíritas já espalhados aí pelo meio acadêmico.
ter, não ter. Então, o que é felicidade, afinal? E a terceira escola do pensamento filosófico grego, por Zenão, da cidade de Sítio, diz que o ser humano é infeliz porque tem medo. Tem medo de ficar doente, tem medo de ficar sozinho, tem medo de morrer, tem medo de ser assaltado, tem medo de perder o que tem, medo do próprio ser humano, porque ele não confia nem em alguém que vem dar bom dia, ele acha que é alguma coisa para assaltá-lo. O ser, então, deve ter uma visão otimista da vida, diz Zenão. Deve educar-se para enfrentar os problemas com otimismo. Olha que visão linda da vida, ser otimista para ser feliz. O problema é que falta algo a essa teoria. Como ser feliz quando alguém que a gente ama parte daqui e leva consigo metade da nossa vida, se não a vida toda? Como ser otimista quando a ingratidão ou a traição de quem a gente muito ama chega à nossa casa? Como ser feliz e otimista num mundo que é corrupto e mau? Faltava a visão do mundo espiritual, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma. O que Joana de Ângeles vem nos trazer. Joana de Ângeles resgata a doutrina do otimismo e publica vários livros dizendo: é possível ser feliz e otimista, porque tudo o que acontece na nossa vida está regida por uma lei de causa e efeito. Agora eu entendo melhor. Eu sou um espírito imortal e esse Deus, com os seus atributos da divindade, nada permite que me aconteça que não seja justo e bom. Então, mesmo a miséria, os estados de sofrimento, mesmo a riqueza e os estados de sofrimento são bons, são justos, são melhor para mim. Como eu posso crescer e melhorar psicologicamente nesse estado em que eu me encontro? E escreve o primeiro livro, Otimismo, que ninguém deu a menor importância. Até hoje é um livro ignorado e trabalha todo o pensamento filosófico grego sobre o otimismo, mas com a visão da imortalidade da alma. Depois ela escreve Liberta-te do mal, Entrega-te a Deus, e culmina então fechando a série psicológica com a psicologia da gratidão. Seja grato a Deus na doença, no sofrimento, seja grato a Deus na riqueza, seja grato a Deus na miséria, seja grato ao Criador em todas as situações que acontecerem contigo, porque é o melhor, porque nós sabemos que Deus é bom, que Deus é justo, que nada nos acontece que não haja uma causa boa e justa. E se eu não entendo a causa na vida atual, é porque a causa está numa vida anterior. E agora a filosofia, dizem não, torna-se mais aceitável. Porque agora eu posso ser otimista mesmo quando alguém desencarna. Porque eu sei que ninguém morre. Porque eu sei que logo mais a gente possa se encontrar no mundo espiritual e com certeza nos encontraremos. Porque agora eu entendo que mesmo que alguém me ofenda ou me traia, não é problema meu, é problema de quem ofende e quem trai, que está transgredindo a lei e que vai ter que, em função desta causa, ter consequências logo mais nessa existência, ou talvez uma existência futura. Olha como é uma visão libertadora da vida. E agora eu posso ser feliz e otimista mesmo no sofrimento, porque mesmo no sofrimento eu sou grato ao Criador. Entretanto, diz Joana de Ângeles, por mais que a gente saiba, quem de nós vivenciará isso? Porque ela vai dizer, quem de nós teria esse comportamento? Obrigado, meu Deus, pelo diagnóstico do câncer fatal. Eu sei que eu tenho poucos meses de vida, mas que é o melhor para o meu espírito. Então, que eu possa viver aqui no sofrimento, nas dificuldades, da melhor maneira para eu crescer. Porque ao desencarnar, deixando o corpo, eu deixo a doença. E o meu espírito sairá fortalecido, se eu venci essa prova, se eu aprendi essa prova. Quem de nós vivenciaria isso?
Quem de nós poderia chegar em casa agora e receber a notícia da pessoa que mais amamos, que acabou de desencarnar? E ficaríamos confiantes em Deus de que é o melhor, certos de que Ele sobrevive, certos de que o mundo espiritual se abre a esse ser amado. Quantos de nós vivenciamos aquilo que estudamos? Essa é a proposta da modificação íntima, de viver o Espiritismo, que Kardec sabia muito bem, e que ele vai dizer assim: poucos os verdadeiros espíritas que vivenciam o que estudam, porque a maioria ainda não vivencia. Façamos essa análise. Felicidade é ter, felicidade é não ter, felicidade é ser otimista. Então chega Jesus e vai dizer para nós: o meu reino não é desse mundo. Vai novamente nos ensinar aquilo que alguns filósofos da antiguidade já trabalhavam, principalmente Sócrates, dizendo que nós não somos originários daqui, que viemos de um mundo das ideias, que é o mundo espiritual. E aí Jesus diz: buscai tesouros nesse reino que não é aqui, que é o mundo espiritual. E agora as coisas fazem mais sentido. Brilha a vossa luz, desenvolva esses valores internos que estão em ti no caminhar, na riqueza, na pobreza, na miséria absoluta, na riqueza que virou pobreza, na pobreza que virou riqueza, enfim, não importa onde, não importa quando, encare todas as situações da existência como oportunidades para brilhar a sua luz, até que a gente aprimore-se a um ponto em que seremos puros, e aí entendemos como é que eu, Jesus e o Pai somos um, porque aí nós vamos nos integrar à plenitude, nós vamos nos integrar à divindade, no sentido de não sermos deuses, porque isso é impossível, o Criador é absoluto, mas no sentido de compreender o Criador em toda a sua extensão, em todos os seus valores, em toda a sua característica. E para isso é mais fácil quando eu conheço os verdadeiros ensinos, porque isso nos liberta. Se eu acredito na reencarnação ou não, se eu entendo o que acontece comigo após a morte, se eu entendo agora que há que existir reencarnação pela lógica, pela razão, se eu conheço essa verdade, ela me liberta das minhas condutas equivocadas, das minhas condutas e escolhas ignorantes que eu era, e aí eu consigo progredir mais rápido. Então Jesus vem nos dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha a visão epicurista. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No sentido de que nós estamos na terra por uma brevidade, é momentâneo, logo desencarnaremos, uns mais cedo, outros mais tarde, depende da programação. Mas enquanto vivermos, que possamos juntar valores para um reino que não é desse mundo, os valores espirituais. Entretanto, nos diz Joana de Ângeles, quantos, apesar de entendermos isso, vivemos isso? Essa é a dificuldade. Meu reino não é desse mundo, e a gente ainda vive exclusivamente para esse mundo. Muito bem, para que a gente possa então se encaminhar para o final, vai nos dizer o Espírito Pascal, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E quando eu li isso, eu falei: pronto, eu tenho que conquistar o que eu levo, porque todo mais fica no caixão. E às vezes a gente passa toda a existência querendo ter, querendo possuir exclusivamente. É aí que está o equívoco. O problema não é querer ter, possuir, desde que junto com isso, como entendemos, lembremos daqueles que não têm e que usemos isso para o nosso aprimoramento psicológico, ético-moral. Do que encontra ao chegar
e deixa ao partir, usufrui ele enquanto aqui permanece. Que visão extraordinária do Espírito! Quantos de nós contemplam a vida assim? Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Entretanto, tudo que é de uso da alma. A inteligência ele leva, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, explicando a visão que Jesus já nos ensinara. Ajuntai tesouros onde a traça, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não rói, onde os ladrões não roubam. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Afinal, meu reino, dizia Jesus, não é deste mundo. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país, não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Senão nós vamos chegar num lugar chamado vida futura, que faz 40 graus, com jaquetas de couro, e a gente não vai usar. O que nós usaremos lá são os valores do Espírito. E aí eu lembro do prefácio de Nosso Lar, em que Emmanuel diz: de que maneira despertaremos no lado de cá? Alguns despertaremos nus de recursos espirituais, nos diz o benfeitor. A felicidade terrestre, então, é relativa à posição de cada um, porque cada um está nesse nível evolutivo e cada um no desenvolvimento moral foca naquilo para ser feliz. Entretanto, haverá uma felicidade que é comum a todos os homens e vai nos esclarecer o mundo espiritual de que, com relação à vida material, felicidade é a posse daquilo que é necessário. Num mundo muito evoluído, é isso que é o interesse da vida material. Os espíritos trabalham para isso, para a posse do necessário, porque sabem que são usufrutuários, que logo abandonam as coisas materiais. Com relação à vida moral, felicidade é consciência tranquila. Se eu não tenho consciência tranquila, estarei no meu inferno consciencial quando despertar do mundo espiritual. E ainda é necessário a fé no futuro. Se eu não sei o que acontece comigo após a morte, de uma forma lógica e racional, após a morte não tem sentido e eu foco exclusivamente na vida material, na vida presente. Então culmina o Espiritismo com a visão libertadora de que nós estamos aqui de passagem e que seremos felizes na medida em que temos valores internos para sermos felizes naquelas dificuldades. Na medida em que tudo o que acontece comigo, eu entendo que há uma razão justa e boa e que assim preciso desenvolver em mim valores ético-morais. Em qualquer situação ou posição social que eu esteja, em qualquer situação ou posição física que eu me encontre, em qualquer situação ou posição social ou de trabalho, porque a Terra e a existência é uma oportunidade de servir, de aprender, de crescer, de desenvolver os valores do Espírito e ser feliz. Muito obrigado a todos.